Boa noite. Começa agora na Santa Cecília TV o segundo e decisivo debate entre os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. É um espaço que o sistema Santa Cecília de Comunicação, mantendo sua tradição democrática, abre para colaborar com um Santos Futebol Clube ainda mais forte. É sempre positivo lembrar a todos que o Santos Futebol Clube merece um debate de alto nível, do nível de suas conquistas. Você pode assistir ao encontro também pelo santaportal.com.br e na fanpage do Santa Portal em facebook.com/santaportal. Estão presentes neste encontro, que acontece nos estúdios do Sistema Santa Cecília de Comunicação, os candidatos Nabil Casnadar, Modesto Roma, José Carlos Pérez e Andrés Rueda. O diretor jurídico desse debate é o advogado Marcelo Henrique Veronês, que vai mediar possíveis divergências e garantir que a justiça prevaleça. Neste início de primeiro bloco, cada candidato terá 2 minutos para fazer suas considerações iniciais em ordem definida por sorteio e que será invertida no último bloco para as considerações finais. Vamos conferir as regras. Será definida por sorteio prévio a ordem de manifestação de cada um dos candidatos, que terão o tempo de 2 minutos para apresentarem suas considerações iniciais. Vamos ao sorteio com o Dr. Marcelo Henrique. Por favor, Dr. Marcelo. Candidato número 4, Modesto Roma Júnior. Candidato Modesto. Próximo sorteio. Número 1, José Carlos Pérez. José Carlos Pérez. Próximo. Número 3, Andrés Rueda. Andrés Rueda. E número 2, Nabil Casnadar. Candidato Modesto, portanto, será o primeiro. O senhor tem 2 minutos, candidato, por favor. Muito boa noite, Irineu. Muito boa noite, associado do Santos, meus amigos. Boa noite a todos. Quero agradecer inicialmente a Santa Cecília TV por essa oportunidade para que o Santos Futebol Clube tenha em seus candidatos à próxima eleição um debate de propostas. Um debate que avance mostrando o planejamento, mostrando o que cada um pretende fazer no Santos Futebol Clube. A nossa vontade é de mostrarmos a gestão que fizemos e a gestão que vamos fazer. Porque o Santos Futebol Clube precisa de um futebol forte. O Santos Futebol Clube precisa de uma nova arena. O Santos Futebol Clube precisa de uma gestão responsável que tenha em todas as suas atividades a responsabilidade de pagar contas, de honrar compromissos, de fazer o Santos representado como a marca forte que o Santos tem, como o clube grande que o Santos é, com o futebol vencedor que nós tivemos e vamos ter no passado, no presente e no futuro. De podermos ter o orgulho que nós, santistas, podemos ter. É essa a nossa intenção, o nosso objetivo nesse debate de ideias, com todo o respeito, com toda a grandeza que o Santos Futebol Clube quer, deseja e precisa ter daqueles que o querem comandar. Nós temos um Santos caminhando para a grandeza. O Santos gigante com a chapa 4 nessa primeira e próxima eleição a presidente do Santos. Obrigado, candidato. Candidato Pérez, 2 minutos. Boa noite a todos. Feliz de estar aqui mais uma vez, ao Irineu, aos amigos, companheiros de chapa. Eu proponho de que esse debate seja respeitoso e que estejamos aqui para debater, falar em propostas. Os sócios do Santos querem ouvir propostas. A nossa campanha, ela apresentou um projeto
esse projeto nosso, não como todos dizem, é iguais, é bem diferente, o nosso está mais estruturado, o nosso vem desde 2014, da última eleição, e eu diria para vocês que, além do que, o candidato tem, eu tenho caráter, estou melhor preparado, sou o único candidato que eu consigo unir todos os grupos do Santos Futebol Clube, eu tenho essa consciência, além do que eu vou governar para todos os santistas, independente daqueles que votarem em mim ou não. Seria o candidato de todos os santistas. Temos proposta 11 pilares e tenho a plena certeza de que, se eleito for, teremos um governo bem diferente, um governo moderno, um governo para frente e um governo que fará as grandes mudanças que o clube precisa. O Santos Futebol Clube precisa de mudanças, um passo à frente, com determinação, com objetivo, reunindo todas as forças, e é por isso que eu sempre digo, eu tenho, na minha escolha, eu tenho um comitê gestor que já está com 3 pessoas determinadas, que é o Urubatã Elou, Rani Issa e Fábio Gaia. E 4 vagas eu teria o prazer de convidar todos aqui para fazer parte do meu governo. Muito obrigado. Candidato Rueda, por favor, 2 minutos. Boa noite aos telespectadores da Santa Cecília, boa noite à torcida santista, ao pessoal nosso da Chapa Fantástica União, aos candidatos, ao Irineu. Hoje estaria feliz por poder participar aqui mais uma vez desse segundo debate, de uma maneira, como os 2 candidatos anteriores falaram, discutindo programas de trabalho. Isso aqui deveria ser um debate onde as ideias fluíssem, onde, na verdade, o sócio analisasse os 4 candidatos para escolher aquele que realmente vai executar o programa de trabalho. Agora, por um lado, estou triste pelo baixo nível da campanha do pleito eleitoral desse ano. É estranho um clube de futebol como o Santos, uma campanha política, ter ameaças, ter suspeitas de corrupção no seu quadro associativo, empresários envolvidos em todos os sentidos. Eu não estou falando de um empresário determinado, quer dizer, você olha, tem empresário aqui, empresário ali, que fez isso, que fez aquilo. O clube não merece isso. O clube não merece o que estão fazendo com eles. Temos que discutir o programa de trabalho. Agora, temos que apurar o que estão fazendo com o nosso clube. É uma vergonha. É uma vergonha o que estão fazendo. Eu estranho até tanto esforço, tanto dispêndio de dinheiro, tanta baixaria para ajudar o clube pelo poder. Sócio, pense nisso. Por que essa sede do poder? Será que realmente todos querem ajudar o clube? Está com você. Obrigado, candidato. Depois das considerações iniciais do candidato Rueda, vamos às considerações agora do candidato Nabil Casnadar. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Como bem disse o candidato Andrés Rueda, hoje existe o fato lamentável, como noticiou a mídia como um todo, dos fatos dos últimos acontecimentos dos sócios que foram colocados nos últimos 12 meses dentro do Santos Futebol Clube e, além disso, sendo pago por funcionários do clube. Então, nós tivemos hoje na GAECO, atrás procurando a polícia, o crime organizado, porque isso é um crime organizado, isso está manchando o Santos Futebol Clube. Você santista, você sócio, você que ama como nós amamos, como fomos ao estádio, que sofremos, não podemos aceitar isso, não iremos aceitar. Dia 9 de dezembro, você é mais um fiscal, não deixe essas pessoas que não são santistas como nós, que compareçam e façam um voto. Esse cara que não é o santista, que provavelmente torce para outro clube. Nós vamos hoje realmente, como disse os outros candidatos, vamos falar de propostas. A nossa intenção aqui é falar de um Santos muito melhor para os próximos 3 anos. Nós temos que falar de um Santos S.A., que é o futuro do futebol, que já acontece no mundo inteiro. Nós temos que preparar o clube para isso, emocionalmente, estatutariamente, administrativamente.
Então a gente precisa preparar para tudo isso. Vamos falar de um CT novo que a gente tem em base para os profissionais, os meninos da Vila iriam para o CT Rei Pelé. Temos várias propostas aqui que nós pretendemos colocar e mostrar para os sócios que o Santos que queremos é a melhor proposta que tem de todos os candidatos, porque é a única e verdadeira oposição. Obrigado. Obrigado, candidato. Agora, na segunda parte deste primeiro bloco, os candidatos vão responder cada um a 2 questões definidas por sorteio e previamente elaboradas e aprovadas. Vamos conhecer as regras. Serão formuladas 2 rodadas de 4 questões previamente elaboradas e de conhecimento das candidaturas, sendo uma questão para cada candidato. A ordem de candidatos a serem perguntados e as questões serão sorteados, sendo que todos serão perguntados e responderão 2 vezes. Tempo de resposta, 2 minutos. Vamos ao sorteio, então, primeiramente, da ordem que os candidatos irão responder as perguntas. Então, Marcelo, por favor. O primeiro que vai responder é o Pérez. Pérez. O próximo. O segundo que vai responder é o Rueda. Candidato Rueda, o segundo a responder. Terceiro, Modesto. Candidato Modesto, o terceiro. E o quarto, o Nabil Casadá. Candidato Nabil, o quarto. Vamos ao sorteio das perguntas agora. Primeira questão. Questão de número 2. Questão de número 2, para o candidato Pérez. Centros de treinamento. A tecnologia tem sido, candidato, uma grande aliada das grandes equipes de futebol competitivo. Uma atividade de alto nível que se tornou essencialmente tecnológica. Como sua gestão avalia os centros de treinamentos do Santos Futebol Clube? Entende ser necessário reformulá-los, ampliá-los? Caso sim, de que forma? Olha, primeiro, os centros de treinamento do Santos Futebol Clube precisa avançar, precisa modernizar. Nós temos, os meninos nem centro de treinamento tem, né? Quem conhece o centro de treinamento vê a precariedade. Tem até no centro de treinamento deles um IML, um Instituto Médico Legal, ao lado. Então, eu acho que a prioridade hoje no Santos Futebol Clube é fazer um centro de treinamento e imaginamos um centro de treinamento de primeiro mundo. Nós temos que buscar investimento para isso, para que tenha alojamento centralizado, tenha um local adequado para que nós tenhamos a possibilidade de, com tecnologia, com avanço, 8 campos de futebol, com piscina, com escola de inglês, preparar o atleta para quando ele chegar no profissional, ele está no nível do que o profissional exige. Então, na minha opinião pessoal, nós temos sim que fazer um centro de treinamento e ele será feito na nossa... Se eleito for, vamos atrás de centro de treinamento, sim senhor. Eu acho que demorou muito. Se o Santos hoje revela jogadores nas condições que tem, imagina vocês se tiver um centro de treinamento de primeiro mundo. Não tenha dúvida que teremos muito mais possibilidades de revelar jogadores. A questão de como fazê-lo. Eu, através de um financiamento ou através até de uma parceria com algum investidor, nós vamos atrás disso, mas para isso nós temos que ter credibilidade. O Santos precisa implantar transparência, que leva a reputação, que leva a credibilidade e com isso traz os parceiros. Esperamos sim que com toda essa tecnologia, que avançamos essa tecnologia através desse trabalho que faremos a partir Obrigado, se eleito for. Pergunta agora para o candidato Rueda. Questão número 4. Escolas Meninos da Vila, candidato. Tem sido comum clubes detentores de marca forte abrirem franquias de escolinhas de futebol numa estratégia de valorização de suas marcas, busca por talentos e realização de trabalho social. Como será a sua estratégia nesse assunto? 2 minutos. Bom, primeiro a gente tem que reformular toda essa relação clube com as escolinhas.
Recentemente, faz uns 15, 20 dias atrás, a gente na internet viu uma escolinha do Santos, o logo do Santos, chamando alunos, inclusive para uma peneira do clube rival do Santos. Tá? Quer dizer, isso é inadmissível. Quer dizer, a escolinha representa tentáculo do clube fora da cidade de Santos para captar jogadores, para elevar nossa marca, para expandir a marca Santos e ser um polo captador. Mas o processo não está claro, na verdade. Eu costumo dizer, no nosso programa de trabalho, a gente tem que sentar não só com as escolinhas, mas com as franquias, deixar claro a relação, o que a gente espera da escolinha, o que a escola pode esperar do clube, todo o apoio, as regras de desenvolvimento. A escolinha tem que dar uma sequência na parte técnica, tática e física, no mesmo molde que a nossa base. Ela tem que encaminhar com um plano de metas regularmente jogadores para serem avaliados pelo Santos. A gente tem que aproveitar os nossos ídolos, eles ficarem parados ou sem fazer nada. A gente, além de reativar o futebol master, a gente quer aproveitar os ídolos para que eles participem nas escolas, motivando a molecada nova, motivando ao jovem torcedor. O Santos precisa investir muito no seu torcedor e um caminho de porta para isso, sem dúvida, são as escolas. Precisamos rever os processos e criar um relacionamento muito claro, onde todos vão ter deveres e obrigações. Tá? Recentemente a gente teve um problema na venda de um jogador revelado na escolinha, que infelizmente acabou em litígio contra o clube. Obrigado, candidato. Pergunta agora ao candidato Modesto Roma Júnior. Questão número 6. Questão número 6, candidato. Estatuto. O Estatuto do Santos foi reformulado em 2011 e hoje possui o modelo de um conselho gestor. O senhor entende que esse modelo é o ideal? Sua gestão irá propor alteração estatutária? Se sim, quais os principais pontos? Nosso estatuto, Irineu, o nosso estatuto, sócio do Santos, tem pontos de modernidade e tem pontos anacrônicos. Um dos pontos anacrônicos é esse ponto que os próprios candidatos da oposição falam, que é o 1 ano para poder votar no Santos Futebol Clube. Na gestão anterior, quando o Marcelo Teixeira era o presidente, eram 3 anos para votar. Quando assumiu a nova gestão, se mudou para 1 ano. E vocês se lembram, o Rolo era o vice-presidente, o candidato a vice-presidente do Pérez, era o vice-presidente do Conselho. E mudou-se para 1 ano. Não fomos nós que mudamos. Foi a antiga gestão, a gestão Luiz Álvaro Odílio Rodrigues. Tem que mudar algumas coisas. O Conselho de Gestão, como Conselho de Gestão, é mais um erro. Se ele fosse um Conselho de Administração, ele seria realmente um acerto. Como Conselho de Gestão, ele precisa de muito aperfeiçoamento. Temos que mudar o estatuto. Tentamos mudar nessa gestão. O Conselho, dividido da forma que estava dividido, interesses pessoais e grupais, não permitiram essa mudança. Temos que avançar, manter o que é moderno e reformular aquilo que foi feito sem o conhecimento de gestão. Tem muitos aspectos no estatuto que é feito por aqueles que não conheciam a gestão. Vamos mudar com responsabilidade e com seriedade em toda essa nossa trajetória. Pergunta agora para o candidato Nabil. Pergunta número 3. Candidato, dívida do clube. Os clubes de futebol possuem histórico e relevante passivo. Como sua gestão vai lidar com o passivo do Santos Futebol Clube? 2 minutos. Só existe uma maneira de você combater o passivo, buscando novas receitas. Para buscar novas receitas, você precisa sair disso que você está. Hoje o Santos joga com a média de 8 mil pessoas,
Isso não pode ser uma receita, sendo que nossos concorrentes, isso é apenas um exemplo, nossos concorrentes, enquanto nós jogamos para 150 mil reais, 200 mil reais, nossos concorrentes jogam para 2 milhões de reais. Só aí existe uma grande diferença de receita. Para isso, nós temos que expor o clube, o time, dentro de um campo, num estádio maior, que neste caso vai ser o Pacaembu. Faremos mais jogos no Pacaembu, traremos mais receitas de bilheteria, que hoje é, sim, uma das maiores receitas que existe dentro do clube de futebol. Outra coisa que a gente tem que fazer é a exposição da marca. Nós precisamos vender a marca do Santos Futebol Clube, ela é conhecida internacionalmente. Ninguém mais vê a marca Santos Futebol Clube, não se expõe nem no canal aberto mais. Nós precisamos sentar com esse canal aberto. Nós temos um contrato para ser renovado em 2019 do Pay-Per-View, que eles dependem muito deste canal e é deles que nós vamos ter que tirar proveito. Vamos ter que sentar com eles e obrigar que o Santos apareça mais também no canal aberto. Vamos montar uma equipe. Já falei com o Celso Luduca, já falei com o Amir Somoge, buscar novas receitas, novos conceitos, buscar o que está lá fora. O conceito internacional hoje do futebol europeu é esse que nós vamos trazer. Ano passado, estive na Inglaterra, a convite da Premier League e da Universidade de Futebol. Passei 10 dias lá visitando 8 clubes da Premier League, como Liverpool, Arsenal, os dois Manchester, o City, o United, o West Ham e o Everton. Tivemos lá uma semana de pura aula de marketing, de como fazer receita para o clube. É isso que nós precisamos trazer. Precisamos trazer o que está dando certo. E o que está dando certo é o que é feito hoje no futebol europeu e principalmente na Premier League. Obrigado, candidato. Vamos à segunda rodada agora de perguntas. Mais uma vez, o candidato Pérez será o primeiro a responder. Pergunta número 1. Candidato, categorias de base. Tradicional formador de atletas, avalie o atual cenário das categorias de base e diga o que sua gestão pretende colocar em prática nesse setor. Olha, primeiro precisa fazer uma reformulação completa, a base precisa modernizar também, mudar até na cultura. Hoje estamos perdendo para o time da capital já o espaço que tínhamos em revelação de jogadores, é só ver as finais de campeonato, é só ver a performance de outro clube aí da capital. O que nós queremos fazer é o seguinte, nós temos que mudar a partir dos técnicos, fazer uma mudança radical, só vai ficar na base quem trabalha de fato, não é possível um técnico chegar 9 horas da manhã e vai dar um treino, aliás, chega 11 horas da manhã, dá um treinamento até 1 da tarde e depois vai para casa, isso não é possível, acabou como antigamente, quando o próprio técnico fazia captação de jogador, visitava campos, ele fazia os testes com alguns jogadores. Hoje não acontece mais isso. O que nós queremos mudar, na verdade, é mudar tudo na base. E cobrar. A base não é para ser campeão, a base é para revelar. Você só sabe se uma base está dando certo quando ela revela grandes jogadores. Nós temos algumas promessas que subiram na minha concepção, precocemente para o profissional, ela poderia ter uma passagem no sub-23. Então, o atleta que passa lá para o sub-9, 11, 13, 15, 17, 19, 20 e chega no 23, tem que ser um ninho do próprio Santos, dos meninos serem testados lá antes de ir para o profissional. Tem que fazer essa passagem como antigamente tinham aspirantes. E é assim que deve funcionar o futebol. Ao passo que basta observar que o Sub-23 do Santos é muito mais um ninho de empresários do que ninho da própria base do Santos Futebol Clube. Mudaremos tudo. Obrigado, candidato. Segunda pergunta para o candidato Rueda. Pergunta número 8. Questão número 8, candidato. Formação da equipe. No ano de 2018, o Santos vai disputar várias competições, dentre elas a Libertadores da América. Que perfil sua gestão vai procurar para a montagem da equipe? Técnico e atletas. Já está definido quem será o responsável pelo departamento de futebol profissional? Bom, usualmente, em campanha, se diz muito do plano dos primeiros 100 dias de gestão. Nossa chapa vem trabalhando não só com os primeiros 100 dias de gestão, mas também com os menos 40 dias antes da eleição. A gente tem equipe trabalhando
tanto no planejamento financeiro, que tem que ser feito, e nessa parte toda do futebol. Óbvio que sem a eleição estar ocorrida, a gente está basicamente traçando perfis. O perfil do técnico, da gestão técnica do clube, tem que ter alguns pré-requisitos. O primeiro tem que ter um perfil de campeão. Chega de chegar em segundo, terceiro ou quarto lugar. O nosso objetivo tem que ser campeão em todos os torneios, em todos os campeonatos que o clube participar. Segundo ponto, tem que ser uma equipe técnica que acostumada a trabalhar com jogadores experientes e jogadores de base. Isso também é fundamental. E terceiro ponto, que é uma coisa nova, que a gente pretende fazer isso no momento da contratação, é que essa equipe técnica contratada entenda que o jogador de futebol é um ativo do clube. E a palavra final sobre contratação ou venda é da diretoria. Chega de técnico emburrando a cabeça se a gente não contratar um jogador de quase 40 anos e fazer um contrato de 3 anos, e se o clube não faz, ele vai na imprensa falando, olha, eu não ganhei nada porque não trouxeram o jogador que eu queria. O jogador é um ativo do clube, porque o treinador vai embora, a equipe técnica sai, e depois a gente fica sem saber o que fazer com tais jogadores. Então, com certeza, o perfil está todo traçado, e a partir do dia 10 de dezembro, a gente vai atrás de quem se enquadre com o perfil para preencher essa vaga logo no começo do ano. Obrigado. Segunda pergunta agora para o candidato Modesto. Questão número 7. Candidato, exploração da marca. O Santos Futebol Clube é uma marca conhecida no mundo todo. Como sua gestão vai explorar isso? Olha, o engrandecimento da marca vai continuar sendo feito como fizemos nessa gestão. A marca subiu de valor para 400 milhões. Tudo isso é fruto de credibilidade. E credibilidade a gente consegue com administração séria, pagando dívida, pagando conta, tendo a imagem no Brasil e no exterior como um clube que busca a ética, que busca a dignidade. E hoje o Santos já tem essa imagem. A marca do Santos é uma marca, como disse um dos candidatos, realmente muito grande no Brasil e no exterior. O Santos precisa ter uma gestão que não se fique inventando factoides, contando historinha, e sim respeitando o clube, respeitando a sua marca e a sua dignidade. O Santos Futebol Clube tem uma marca muito grande e é essa marca que nós temos valorizado nesses 3 anos. Se você vai ao Benfica, se você vai ao Chelsea, se você vai ao Atlético de Madrid, se você vai ao Real Madrid, se você vai a qualquer clube da América do Sul, se você vai a Conmebol, o Santos hoje é respeitado, não é mais motivo de chacota. O Santos hoje tem o seu prestígio institucional revigorado. E é isso que nós precisamos ter para o Santos grande. Não adianta visitar um país, nós precisamos visitar o mundo. E temos feito isso durante toda essa nossa gestão nesse ano de 2015 a 2017. E por isso temos os patrocinadores que hoje candidato. Temos. Muito obrigado, candidato. Vamos à segunda pergunta para o candidato Nabil. Questão número 9. Candidato Nabil. Mando de jogo. Jogar na Vila Belmiro causa um temor único nas equipes adversárias. Como sua gestão vai conduzir o mando de jogos do Santos Futebol Clube? Muito bem. Como todos sabem, nós temos a prerrogativa de assumirmos o Pacaembu como nossa segunda casa. Obviamente que a nossa primeira casa, a nossa casa é a lendária Vila Belmiro. O que nós precisamos fazer e nunca é feito em todo o Conselho Arbitral, que é antes do Campeonato Paulista e antes do Campeonato Brasileiro, ou seja, da Copa do Brasil, nós escalarmos os mandos dos jogos, aonde o Santos irá jogar. No Campeonato Paulista, a nossa intenção é fazer jogos na Vila Belmiro, no Pacaembu
e dividir com o interior de São Paulo, onde nós temos muita torcida. Estamos pensando em jogar em Mogi, em Limeira, em Piracicaba, enfim, onde nós temos torcedor. O Santos Futebol Clube tem que ir atrás do nosso torcedor, que é o nosso maior patrimônio. Com relação ao Campeonato Brasil, nossa intenção é usar mais o Pacaembu e a Vila Belmiro e fazer jogos fora do estado. Esses jogos seriam tanto no norte do Paraná ou até mesmo na capital, Curitiba, como também em Goiânia, até mesmo Brasília, obviamente, dependendo com quem é o adversário. Sempre vendo quem seriam os adversários para jogar na praça, sabedouro que nós teríamos maior torcida do que a do adversário. É isso, não tem muito segredo. No Conselho Arbitral, escolher e determinar quais serão os jogos e aonde serão. Obrigado. Assim termina esse primeiro bloco do debate entre os candidatos a presidente do Santos Futebol Clube, que acontece nos estúdios da Santa Cecília TV e que também está sendo exibido pelo santaportal.com.br e em facebook.com/santaportal. No próximo bloco, os candidatos a vice-presidente é que vão debater. Não saia daí, nós voltamos já. Nós voltamos ao vivo com o debate entre os candidatos a presidente do Santos Futebol Clube. Neste bloco, os postulantes ao cargo de vice-presidente é que vão debater. E são eles, pela ordem: Fábio Pierre, César Conforte, Orlando Rolo e José Renato Quaresma. Vamos conhecer as regras deste bloco. Neste único bloco, os candidatos a vice-presidente ocuparão a posição de debate. Candidato pergunta para candidato. A regra assegura que todos perguntarão, cuja ordem será definida por sorteio prévio, e responderão. O perguntador escolherá, dentre as opções possíveis, a quem fará a pergunta. Pergunta 1 minuto, resposta 1 minuto e meio, réplica 1 minuto e tréplica 45 segundos. Vamos ao primeiro sorteio, então, doutor Marcelo Henrique. Primeiro que vai perguntar é o candidato número 4, César Conforte. Para quem é a pergunta, por favor? O Quaresma. Candidato Quaresma. Qual é a pergunta? É a seguinte. Quaresma. Boa noite a todos, primeiramente. Eu sou médico cardiologista, cirurgião cardiovascular, professor universitário, pós-graduado em administração na Fundação Getúlio Vargas, formado em curso de gestão na CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. Fui 7 anos diretor médico, com muito orgulho, na administração do Marcelo Teixeira, e 3 anos fui vice-presidente do Santos. Qual a sua qualificação e expertise em sua real experiência no futebol? Bom, eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em marketing, pós-graduação pela Universidade de Comidas de Madrid, que é direção de segurança em empresas, que é um sistema de administração geral em empresas. Na parte de futebol, frequento, joguei muito futebol, passei pelo comitê gestor, convidado pelo seu presidente, e lá dentro discutimos muito futebol. Formação em futebol eu não tenho. Aliás, a formação que você tem é aquela que eu ia fazer, que eu me dar, mas depois eu saí. Mas tudo bem. E dentro da minha formação, eu tenho experiência em administração, trabalhei 13 anos na Cozipa, formei e criei a minha empresa, que hoje tem 1.200 funcionários, e a gente sabe a responsabilidade de carregar uma empresa por trás com gestão de pessoas. Dentro do futebol, o mais importante, Conforte, é gestão de pessoas. Nós só trabalhamos com pessoas dentro do futebol, com estrutura, com capacitação, com metas, e acho que isso é que tem que ser cobrado. E nessa experiência de administração, de gestão de pessoas, eu falo para você que eu tenho bastante. Já são 20 anos fazendo isso. O que me conforta em tudo isso é a minha capacidade de pouco tempo, como você falou, de repente dentro no clube, eu hoje estou um cargo de vice-presidente escolhido por várias pessoas. Isso me conforta bastante. Eu tenho direito à réplica.
Bom, nós temos aqui há 10 anos de experiência servindo ao Santos Futebol Clube. Montei o CEPRAF, que é o Centro de Recuperação do Atleta, e é um centro de referência internacional na gestão. O Marcelo Teixeira teve a oportunidade de inaugurar o CEPRAF, que foi reformulado agora em 2016, totalmente, e com equipamento de primeiro mundo. Além disso, conseguimos trazer qualificação pessoal, o nosso fisioterapeuta maior, que é o Luiz Alberto Rosan, que tem hoje nos dado um auxílio muito grande nessa gestão de pessoal, e o setor estava totalmente abandonado pela gestão anterior. Nós tivemos que recuperar todo o departamento. E diferente... Tempo esgotado, candidato. 45 segundos. Não faz mais do que obrigação recuperar o clube. Isso é uma das condições que nós temos que ter quando administramos qualquer um, certo? Quando eu falo que nós temos que gerir pessoas também, não é simplesmente o fato de ter uma pessoa lá sabendo que é o CEPRAF. Você tem que ter vários profissionais, coisas que vocês cortaram, e o profissional hoje, o time profissional do clube hoje, tem dificuldades em várias áreas. Nós chegamos em 2015, no futebol feminino, fazer jogo de futebol feminino com a irresponsabilidade de não ter um médico em campo. Isso é a sua área, você deveria saber disso. Que na sua área não pode faltar um médico em campo. E isso aconteceu. Quando a gente fala de responsabilidade, ela é gerir o clube num todo, não são partículas do clube. E a administração que vocês fizeram no CEPRAF foi boa. O custo dele é que foi alto, eu tenho uma academia, tá? Obrigado. Próximo candidato a fazer pergunta. Candidato número 2, Fábio Pierre. Candidato, para quem é a sua pergunta, por favor? Eu gostaria de fazer a pergunta para o Dr. Conforte. Pois não. Dr. Conforte, boa noite. Nós temos que falar, lamentavelmente, dos acontecimentos havidos nesses dias. Eu sou delegado de polícia há 25 anos e eu estou muito preocupado com essa eleição do Santos. Não é normal que 2 a 3 mil associados entrem no clube com suspeita de que empresários estão bancando. Daí porque, torcedor e associado, nós procuramos o GAECO. Existem indícios do crime organizado. O senhor acha normal, então, doutor Conforte, que nos últimos dias do prazo para encerrar o prazo para votar por 1 ano, 2.300 pessoas se associaram. O senhor, em algum momento, o senhor pensou que poderia ser a oposição que tivesse feito isso para ganhar a eleição? E que providência o senhor adotou? 1 minuto e meio, candidato. As inscrições são obedecidas de acordo com as solicitações previamente estabelecidas pelo Conselho. Nós temos que registrar todos os candidatos, todos os sócios que venham cobrindo essas exigências. Nós não temos que investigar o candidato a sócio. Isso, infelizmente, é uma coisa que nós vemos no mundo do futebol, a busca do sócio. Nós estamos querendo cada vez mais aumentar o nosso quadro associativo. Agora, essas falácias, essas invencionices de que nós estejamos fazendo algum tipo de irregularidade, isso não é inaceitável. Eu penso que não deva ser aceito por nós e não será, e já temos providências também nesse sentido. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Ok, doutor Conforte, em momento algum fizemos uma acusação. O senhor está equivocado. Nós procuramos justamente o Ministério Público, através do GAECO, para que as provas que a imprensa apresentou, elas sejam investigadas. Mas vamos lá, doutor Conforte. Hoje a ESPN, ela narra e ela apresenta um recibo onde o empresário Flávio Pires, funcionário do Santos Futebol Clube,
bancou em janeiro deste ano R$3.000, parece que em mensalidade. É normal na gestão de vocês, empresário com relação comercial, bancar mensalidade de associados? Com qual finalidade? Para que o seu Flávio Pires, funcionário do clube, está pagando mensalidades, segundo o site da SPN explicou e detalhou hoje? Essa é a razão, não há uma acusação. Existe uma provocação ao Ministério Público. 45 segundos, candidato. Então, eu não tenho resposta a isso, não. Nós não temos nenhuma responsabilidade sobre um funcionário fazer uma inscrição no clube. Isso é normal. A pessoa que quer se associar, ela é, às vezes, realizada uma inscrição de 3, 4 pessoas, um indivíduo que está indo fazer essas inscrições, e nós não temos responsabilidade nem conhecimento disso. Encerrou, candidato? Encerrou. O senhor encerrou? Vamos ao próximo. Candidato número 1, Orlando Rolo, precisa direcionar a sua questão para o Fábio Pierre. Por favor. Primeiramente, boa noite a todos. Uma honra estar participando desse debate, podendo debater propostas e ideias aqui previstas para a nossa chapa Somos Todos Santos. Gostaria de falar um pouquinho sobre a administração do futebol, gestão, né? Vamos falar de propostas, deixar ataques de lado. O debate passado foi rechaçado de ataques, principalmente ao nosso candidato José Carlos Pérez, foi muito atacado. Eu vim aqui falar de propostas. Doutor Fábio Pierre, a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, conhecido como Profut, ele prevê que os clubes de futebol devem reduzir o seu déficit anual até 5% da receita bruta do ano anterior, como condição para a manutenção do programa de parcelamento. Considerando que essa atual gestão temerária do presidente Modesto Roma e do vice Conforte não teve aprovado o orçamento para o ano que vem, qual o plano da sua chapa para isso? 1 minuto e meio, candidato. Obrigado, candidato Orlando Rolo. Lamentavelmente, foi imputado à oposição a responsabilidade pela não aprovação da proposta orçamentária. Antes de mais nada, eu quero deixar claro a você, associado, torcedor do Santos, que a chapa Os Santos que queremos, eu, Nabil e os nossos 240 conselheiros, não fazemos parte do Conselho Deliberativo. Então, não podemos ser acusados disso. A proposta orçamentária, ela permite remanejamento. Porém, concordo com você, Orlando, é muito fácil falar, como a situação falou, vamos gastar, a gestão que entrar vai gastar menos 80 milhões. Ora, em vez de pensar nisso, é muito mais fácil fechar a torneira. O Santos deve, associado, 500 milhões de reais, R$500 milhão. Venderam Giovânio, venderam Gabigol, venderam Thiago Maia, 40 milhões de esporte interativo, dinheiro do Neymar. Cadê o direito de imagem do Ricardo Oliveira, que está atrasado? Não tem dinheiro no clube. Os empresários estão aí. O Sub-23 tem 40 jogadores. O goleiro do Sub-23 tem 31 anos, foi renovado agora. A tão propalada camisa da capa foi uma vergonha. Aonde está a gestão dessa situação? 1 minuto. Eu estou muito preocupado, candidato Fábio Pierre, por um simples motivo. É preciso que o Santos, para o ano que vem, ainda diminua esse déficit em 5% para manter os benefícios do Profut. Essa atual gestão temerária, em 2015, ele aumentou os valores previstos. Os valores previstos eram de 171 milhões 240 mil para ser gastos naquele ano. E excederam esses gastos de maneira periclitante em 78 milhões 190 mil. Uma verdadeira bola de neve. Eu considero a segunda pior gestão da história do Santos. Então, eu finalizo da seguinte maneira. Se essa chapa do presidente Modesto Roma,
continuar, o Santos entrará de vez em colapso financeiro. 45 segundos. Concordo totalmente com você, Orlando. A torneira não fecha e eles estão falando em arena. Associado, essa gestão, ela não poderia concorrer nessa eleição. Ela foi vetada. O Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo reprovaram as contas. Está na legislação brasileira. Eles estão sob liminar. A qualquer momento, eles perderem em primeira instância, em segunda instância vai haver o julgamento. O presidente do CD já deveria ter enviado isso à Comissão de Inquérito Sindicância e não enviou. Essa candidatura não poderia estar acontecendo porque ela está com as contas rejeitadas. Obrigado, candidato. Pela sequência natural, candidato Quaresma. Pergunta para o candidato Rolo. Rolo, boa noite. Boa noite. Hoje o sistema funciona lá dentro do clube o seguinte: nós temos um superintendente gerente que ganha mais de R$100 mil. Esse superintendente gerente não faz uma contratação sequer. Só fica fazendo contratinho lá, chamando o jogador. E muitas vezes, no meio desse contrato, tem intermediários dos contratos também. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, porque outro dia eu vi, não é, do Dorival Júnior, uma colocação dele na TV, que todos esses jogadores são contratados a mando da diretoria por um único empresário. Na administração de vocês isso vai ocorrer? Por favor. Primeiramente, nós vamos seguir um grande organograma, um organograma oficial, onde todo mundo saberá quem manda. Terá o presidente, o vice-presidente, o comitê de gestão. Teremos um superintendente, um gerente de futebol, que saberão as suas atribuições e, principalmente, os seus limites. Empresário tem que exercer a função de empresário, diretor de diretor, gerente de gerente, supervisor de supervisor. O comitê de gestão tem que opinar e deferir as contratações e o presidente tem que acatar essas normas. Eu soube, inclusive, quando o senhor fez parte do comitê de gestão, o que vocês debatiam e discutiam no comitê de gestão, o presidente Modesto Roma e o seu vice aqui presente, o César Conforte, não acatavam nada. Vocês decidiam uma coisa na reunião durante a manhã e à noite ações eram tomadas completamente diferentes. Então, na nossa administração, o organograma do clube será seguido, a hierarquia será seguida e o mais importante de tudo, todos terão seus cargos respeitados e o estatuto social do clube será cumprido à risca e não rasgado como ele é hoje pela atual administração Modesto Roma e César Conforte. 1 minuto, candidato. Eu falo isso porque, além de saber administrar, e nós temos que ser administradores, pessoas jurídicas, elas são proibidas por lei trabalhar constantemente por horário intermitente. As pessoas não sabem isso, não conhecem, e contrataram pessoas que fazem esse tipo, como, por exemplo, o superintendente, gerente, assessor, mega administrador do CT, com conivência da diretoria. A diretoria tem vários PJs lá, que não podem fazer esse tipo de trabalho. A minha pergunta é, Orlando, em relação a isso que acontece, que pulveriza um problema danado dentro do clube. A administração não está vendo o que acontece entre atletas e o pai da bola. A administração não tem participação no principal produto do clube, que é o futebol profissional. Isso vai acarretando problemas que hoje chegam no que nós estamos chegando, atraso de salário, jogador insatisfeito e tudo mais. 45 segundos. O presidente Modesto Roma, ele administra o clube hoje como administrou a empresa dele, que no passado faliu. Ele não tem vocação para administrar. Ele não é um administrador. Ele apenas cumpre ordens de um ex-presidente que o colocou lá e que hoje não está satisfeito com ele. Eu tenho essa informação, o torcedor santista tem essa informação, ninguém mais está satisfeito com ele, nem o seu grupo de apoio, perde apoio a cada dia. Se tiver boa votação na eleição, é só de alguns sócios novos que entraram que devem estar iludidos com a atual gestão e com as falácias de uma boa gestão, porque a gestão é péssima.
Muito obrigado. Acaba agora o segundo bloco desse encontro de alto nível entre os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. No terceiro bloco, os candidatos à presidência voltam a ocupar a tribuna e fazem perguntas entre si. Até já. Estamos de volta. Este é o segundo debate promovido pelo Sistema Santa Cecília de Comunicação com os 4 candidatos a presidente do Santos Futebol Clube, que também está sendo transmitido pelo santaportal.com.br e pela fanpage facebook.com/santaportal. Neste bloco, os candidatos fazem perguntas uns aos outros. Vamos às regras. Neste bloco, os candidatos a presidente voltam a ocupar a posição de debate. O candidato pergunta para candidato. A regra assegura que todos perguntarão, cuja ordem será definida por sorteio prévio e responderão. O perguntador escolherá, dentre as opções possíveis, a quem fará a pergunta. Pergunta, 1 minuto. Resposta, 1 minuto e meio. Réplica, 1 minuto e tréplica, 45 segundos. Vamos ao sorteio, então, do primeiro candidato a perguntar. O Marcelo Henrique Veronese. O primeiro candidato a perguntar é o José Carlos Pérez. Candidato Pérez, por favor, para quem é a pergunta? Pergunta é para o Modesto Roma. Por favor. Modesto, na sua gestão o número de sócios caiu aí cerca de 80%. Atualmente nós temos 25 mil sócios, ele já vinha caindo em outras gestões também, e outros clubes do estado de São Paulo ou de São Paulo já atingiram 100 mil sócios. Precisamos olhar com carinho essa situação e trabalhar para que o Santos tenha sócios, um número bom de sócios. E para isso tem que oferecer reais atrativos, um plano de benefícios, etc. Modesto, por que temos tantas reclamações dos sócios? Eu te faço pergunta respeitosamente, inclusive. Por que tantas reclamações de sócios? 1 minuto e meio. Pérez, você conhece a questão de sócios, até porque você colocou, e é um trabalho que a gente tem que elogiar, muitos sócios, e isso é louvável. Colocar sócios dentro do clube é muito bom, e nós temos que trabalhar muito isso. Nós tivemos na gestão anterior uma empresa muito competente na parte de administração de cartão de crédito, mas sem nenhuma expertise em administração de sócios. Recebemos um cadastro que era gerido por essa empresa e com muitos problemas. Trabalhamos e estamos trabalhando desde maio desse ano, porque foi quando pudemos mudar a gestão dos sócios da empresa anterior. Fizemos isto, contratamos 1,5 milhão em benefícios para que o sócio pudesse ter mais benefícios. Temos atendido aos sócios em grandes benefícios já este ano. E este ano de 2017, já entraram aproximadamente 8 mil sócios. Falou o Pierre que entraram 2 mil sócios no fim do ano. Esse ano entraram 8 mil. E esses 8 mil não votam, tá? Tempo esgotado, candidato. 1 minuto. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte. O nosso cadastro de sócio tem problemas. E aí ficou provado, aí, diante das denúncias desta semana, até em páginas que deveriam ser mais policiais do que de esportes. E o que nós propomos? Nós propomos fazer um recadastramento desse sócio, implantar o voto à distância, isso não é promessa, é compromisso, e isso haveremos de aumentar o número de sócios. Fazer um refis, sem perdoar a dívida, fazer um refis dos 50 e poucos mil sócios que estão no cadastro até hoje, trazendo-os de volta e criando um plano de benefício eficiente. E cadastro não se terceiriza, cadastro tem que ser cuidado em casa, não se terceiriza cadastro. Isso ficou provado com a outra empresa, e essa empresa também estamos aí com problemas sérios, né, de filas para comprar ingresso,
é o sócio que tem dificuldade para entrar em contato. 45 segundos. Cadastro de sócios se administra em casa. E é isso que estamos fazendo. E é isso que estamos fazendo com seriedade. Se você olhar, todos os sócios são checados, CPF, na Receita Federal. Não existe os sócios Bin Laden, os sócios Al Capone, que o seu vice-presidente colocou na eleição anterior, até para provar que havia coisas erradas no cadastro de sócios. Uma atitude clara, uma atitude propositiva. Nós queremos um cadastro sério e todos os nossos sócios têm cadastro sério. Obrigado. Olha, só um minutinho, eu queria fazer um pedido aí, direito de resposta, porque foi feita uma acusação ao meu vice-presidente. Está registrado e o nosso diretor jurídico vai verificar a possibilidade desse direito de resposta. Por favor, eu pediria que as pessoas que estão no estúdio não se manifestassem. Por favor. Próximo sorteio? Vamos para o próximo sorteio. Candidato número 4, Modesto Roma Júnior. Candidato, eu queria perguntar para quem? ao Andrés Rueda. Por favor. Andrés, nós estamos aqui num debate propositivo. E é essa proposição, apesar dos ataques concentrados em mim, que nós vamos fazer. Você é um administrador de empresa, tem a sua empresa, tem o seu negócio, que você administra com muita competência. O futebol, nós temos visto e vimos que é diferente da empresa. Tivemos grandes administradores, grandes gerentes, diretores de banco, e deu no que deu nessa última gestão Lauro Odílio. É isso que nós tivemos, e você se diz o novo. Mas é um novo com o velho. Gazola e Fernando Silva são da sua chapa e foram eles que venderam Neymar. Que novo é esse? Veja, que eu saiba, Fernando Silva e Gazola não estão candidatos a nada. Se a gente for bater componentes de conselho entre chapas, cuidado que a sua tem uns perigosos. Mas eu vou responder. Eu realmente tenho muita experiência em administração e gestão de empresas, coisa que no meu entendimento falta ao senhor. O senhor insiste em dizer que eu não entendo de futebol. Agora, se entender de futebol é fazer contrato com um jogador verbal e esquecer 3 anos, eu não entendo. Se entender de futebol é contratar um jogador de quase 40 anos e fazer um contrato de 3, que vai custar 14, 15 milhões para o clube, desculpe. Também não entendo, não. Se entender de futebol é ter, no Sub-23, praticamente 50 jogadores, como alguém disse, com um goleiro, no Sub-23 de 31 anos, ganhando altíssimo salário e que, por coincidência, trabalhou junto com o senhor antes do Santos, também não entendo. E não quero entender isso. O que o senhor entende de futebol é podre. Eu sou novo, não no sentido... Eu estou me candidatando para mudar a estrutura que existe no Santos. Vamos fazer uma limpeza, processos. Chega de empresários, chega de interesses obscuros acima do clube. Chega. Essa é a nossa proposta. Isso é o novo, senhor Modesto? 1 minuto. Mas você disse que não faz parte da sua gestão, mas é o seu coordenador de chapa, é o mesmo que aprovou do jurídico a tal carta para o Neymar? Não faz parte da gestão? Eu não renego os meus apoios, nunca reneguei. Queriam que eu renegasse Marcelo, mas eu não renego, não. Ele está comigo, sim. Sempre esteve, porque estamos sempre juntos. O novo é novo, o velho é velho. Os vícios são os mesmos. Então não venha com a história de que você é o novo, porque é o novo que traz o velho, que traz os vícios e os piores vícios de gestões anteriores. Você não foi candidato, os outros foram. Mas
A história é a mesma e a história é repetida, André. Então, 45 segundos. Deixa eu lhe contar. Diferente do que é habitual fazer no clube, onde, por apoio político, o clube é loteado nos cargos, o senhor tem, já costumo falar, o senhor tem um diretor financeiro, que ganha mais de 110 mil reais, o senhor tem um gerente de marketing que não fala inglês. Diferente disso, na nossa chapa não existe uma troca de cargos. Digo, o candidato sou eu, Andrés Rueda, com passado limpo, que nada pode ser atacado. Precisaram inventar mentiras para poder atacar. O senhor Gazola, o senhor Fernando, que o senhor chama de velho, não são candidatos. Eles fazem na parte da chapa para escolher o melhor presidente para o Santos. Próximo sorteio, próximo candidato que fará a pergunta. Candidato número 2, Nabil. Candidato Nabil. Precisa direcionar o questionamento para o candidato José Carlos Pérez. Por favor, candidato. Pérez, boa noite. Boa noite. Queria perguntar para você o seguinte: você trabalhou no Santos muitos anos atrás, na gestão do Marcelo, você foi direcionado, fez o G4, beneficiou o Santos com a unificação do título, beneficiou também o Palmeiras lá, recebia salários. Você trabalhou alguns meses na gestão Modesto Roma e dentro do seu plano você diz que você quer mudar o estatuto e fazer com que o presidente e o vice-presidente sejam remunerados. A pergunta que eu faço a você é o seguinte: você de novo vai ficar no Santos vivendo de salário ou você quer uma coisa diferente? O que você pretende com isso? Onde é que você colocou como é que você coloca na sua cabeça de que eu pedi para mudar estatuto? Eu não pedi para mudar estatuto. Existe uma comissão que está mudando o estatuto. E eu entendo que o presidente tem que ser remunerado. Ele tem que ser remunerado, isso acontece no mundo inteiro. E você que tanto fala de Europa, você que tanto fala das suas visitas, você deveria ter aprendido que a boa gestão tem que ser profissional. E profissional tem que receber salário, sim. Não precisa ser salário astronômico. Até porque, quando você cobra um presidente, isso acontece muito no Brasil, ele diz, mas não ganho nada. Pô, os caras ainda vêm cobrar. Ninguém tem direito de cobrar. Não, tem que receber salário para cobrar. E eu trabalhei no Santos com o maior orgulho da minha vida, que é um orgulho que nem todos podem ter. Vou ajudar no meu clube todas as vezes que eu for chamado. E eu faço de forma... A maior parte, 70%, eu fiz de forma absolutamente sem salário. Sem salários. Então é bem diferente do que o senhor está falando. E outra coisa, eu cedi minha casa no Pacaembu para o Santos, absolutamente de graça, sem cobrar um centavo, durante 5 anos. Então, se você somar tudo isso, você vai ver que eu dei muito mais para o Santos do que eu recebi. Além do que, eu trouxe de volta 6 títulos brasileiros com meu amigo Odir Cunha. Fizemos um trabalho absolutamente com o dinheiro do nosso bolso. Tempo esgotado, candidato. De ter feito isso. Muito obrigado. 1 minuto, candidato. Bom, quanto a isso, todos nós reconhecemos, agradecemos, mas também levou para o Palmeiras. Mas, enfim, faz parte. Com relação a você falar que eu falo do gestão profissional, gestão do futebol europeu, realmente eu falo e é um exemplo a ser seguido. Mas lá, diferentemente, você está colocando a carroça na frente dos bois. Lá, diferentemente daqui, lá é sim um mundo SA. Diferentemente daqui. Aqui nós não temos isso. A partir do momento que isso vir a acontecer, eu acho que você tem todo o direito, não só você, como qualquer um, tem todo o direito de reivindicar salário para vir no Santos. Mas, por enquanto, eu acho que você tem que vir trabalhar no Santos e servir ao Santos e não servir ao Santos e não se servir do Santos. Esse é o meu raciocínio, eu acho que é o raciocínio de todo e grande santista. É isso que eu penso e não poderia deixar passar em branco. 45 segundos. Você falou em sociedade anônima. Você já está convidado por mim, se eleito for, a cuidar dessa implantação que você tanto fala, que é o Santos S.A. E você sabe que há dificuldades hoje para se montar uma S.A. O Santos tem que estar com as suas dívidas equalizadas, não dá para entrar na bolsa com dívida
Isso é sonho de verão. O Santos primeiro precisa colocar estancar sua dívida, e isso já nós propomos um dispositivo para o Conselho Deliberativo, assim que eleito for, para que o gestor que entrar no clube, assumir o clube e fizer qualquer dívida acima da que existe, ele é obrigado a pagar do próprio bolso. Obrigado, candidato. Por eliminação, o candidato Rueda fará agora a pergunta para o candidato Nabil. Nabil, eu vou insistir num item que é preocupante. Basicamente, é o alto custo das campanhas dos candidatos. Vou repetir esse item que eu comentei no primeiro debate. A campanha para candidato do Santos sai cara. Nós, da Chapa 3, por uma linha, resolvemos financiar toda a campanha. E sabemos que existem outras chapas que partiram para outros princípios, onde tem vários empresários ajudando, né? Repito uma pergunta que eu fiz, não fiquei contente com a resposta. Existe almoço grátis? E agora eu vou explicar. Almoço grátis seria alguém investir numa campanha de um terceiro e não querer nada em troca no futuro? Senhor, por favor, me responda isso. Não existe almoço grátis. Isso é conto, né? Isso é uma lenda. Nossa campanha, Andrés, como a sua, eu vou falar da nossa. A nossa campanha, a partir de amanhã, vai estar no nosso site. Nós gastamos muito pouco, não tivemos nenhum aporte financeiro, seja de empresário nenhum, não tivemos nenhum almoço gratuito, não. Nós nos esforçamos muito, tanto o pessoal aqui de Santos quanto o pessoal de São Paulo. Era R$50 daqui, R$100 dali. Foi uma campanha muito suada, mas limpa, sem ajuda financeira de ninguém, porque exatamente, se você pedir ajuda financeira hoje de alguém, você vai ter que devolver amanhã. E é exatamente isso que nós não queremos no Santos Futebol Clube. Aliás, não queremos em lugar nenhum. A nossa ideologia não é essa. Mesmo porque dos nossos 240 conselheiros, nenhum vai ter cargo remunerado. Nenhum. Ninguém pode ter emprego no clube. Isso é proibido dentro da nossa chapa. Mas nós não usamos nenhum tipo de empresário, nenhum tipo de financiamento, e a partir de amanhã o nosso financeiro vai expor tudo no nosso site, o que nós gastamos, quanto recebemos, quem mandou, quem enviou o dinheiro, tudo branco no preto. Transparência sempre, já a partir de agora e na próxima gestão da qual nós assumiremos. 1 minuto. Fico contente que o desafio lançado aqui no último debate tenha sido acolhido pela sua chapa. A nossa não vai ser amanhã, segunda-feira vai estar no ar tudo que foi gastado, porque dia 9 ainda tem alguns gastos a serem feitos, com tanta confusão, precisamos tomar cuidado com segurança, ou seja, toda a estrutura do dia da eleição. Agora, dia 11, vamos divulgar receita por receita, de onde veio, despesa por despesa, onde veio. E eu desafio novamente os nossos 2 outros colegas das chapas que façam o mesmo. Porque aí o sócio vai ter condição de analisar o que aconteceu. Quer dizer, ficar evidente quem colocou o quê, ou até quem, na hora de fazer esse balancete, para mostrar para o sócio, vai mentir. Isso está na cara, é muito fácil de ver. Sócio, abre o olho. 45 segundos. Pois é, Andrés, eu falei amanhã, mas foi uma força de expressão. Obviamente que teremos gastos ainda para o dia 9 da eleição. No dia 11, no mais tardar, a gente vai também colocar no nosso site todos os gastos, todas as despesas expostas dentro dela. É isso, não gastamos nada além do que nós podíamos. Muito obrigado. O candidato José Carlos Pérez fez uma solicitação de direito de resposta que o doutor Marcelo Henrique vai agora nos dar a sua posição. Olha, eu vou falar rapidamente. Um momento, por favor, candidato. O jurídico, o doutor Marcelo Henrique Veronese, vai. Para que o telespectador possa compreender, nas regras do debate, são 2 as situações que podem motivar a concessão do direito de resposta. Uma é um candidato atravessar o tempo de fala concedido ao outro. E a segunda possibilidade é a caracterização de uma ofensa de natureza pessoal. Aquele que se coloca na condição de candidato, ele automaticamente tem que estar suscetível à existência de críticas
No bloco anterior, quando os candidatos a vice-presidente participaram, houve menção da parte do candidato Orlando Rolo ao candidato Modesto Roma, que por sua vez agora fez também uma menção ao candidato Orlando Rolo. O objetivo do debate, acima de tudo, é discutir ideias e não as críticas de natureza pessoal. Motivo pelo qual eu caracterizo a fala do presidente Modesto fora da possibilidade da ofensa de natureza pessoal. É óbvio que se o candidato Orlando Rolo pretende fazer algum tipo de esclarecimento, ele vai ter toda a oportunidade de fazer, mas não no curso desse debate, até porque ele não vai mais fazer uso da palavra, motivo pelo qual fica indeferido o pedido de direito de resposta. Dessa forma, vamos para mais um intervalo desse encontro entre os candidatos a presidente do Santos Futebol Clube. No próximo bloco, o candidato continua perguntando para candidato. Até já. Eu tenho um desafio para você. Sintonize sua TV no canal 52.1 e dá uma olhada na qualidade da imagem. Pois é, no canal HD da Santa Cecília TV, a imagem é perfeita. E o melhor de tudo, não precisa pagar nada para assistir a maior programação da sua TV em alta definição, com imagem e som que você merece. Sintonize agora, 52.1 HD. Eleições Santos Futebol Clube 2017. Neste sábado, a Santa Cecília TV vai mostrar todos os detalhes da eleição do Santos, direto da Vila Belmiro. Entradas ao vivo durante toda a programação e você acompanha aqui, em primeira mão, os resultados voto a voto até o final da apuração. Acompanhe as eleições do Santos Futebol Clube na Santa Cecília TV, sábado. Apoio Maxins Restaurante e Pizzaria, 3234-4405, Universidade Santa Cecília e Vila de Pompeia, a Casa dos Pizzaiolos. Você é forte e está na hora de mostrar que você pode tudo, que o mundo está preparado para você, que os amigos, que a família se orgulham de você. Chegou o seu tempo, tempo de voar mais alto. Vá em frente, tenha foco e determinação. Não fuja dos desafios, pois são eles que te levarão ao sucesso. Supere. Deixe a Unisanta inspirar você. Orgulho de ser do Santa. No momento certo, as oportunidades aparecem e você tem que aproveitar. Anuncie na Santa Cecília TV. Ligue 3202-7107. Conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só do diploma. Você precisa de uma formação diferenciada. Por isso, não perca tempo. Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília e ganhe 25% de desconto na mensalidade. Cursos presenciais e à distância com excelentes avaliações do MEC. Faça acontecer. Faça Unisanta. Até 20 de dezembro, os canais analógicos sairão do ar gradativamente. Fique alerta! A qualquer momento, sua TV vai ficar sem os canais analógicos e você vai ter que sintonizar novamente a sua TV para buscar os canais digitais. Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com o nosso departamento técnico pelo telefone 3202-7179. Até 20 de dezembro, a Santa Cecília TV vai para o canal digital 52.1 em definitivo. Santa Cecília TV em HD, melhor qualidade sem pagar nada para assistir. Realize seu sonho de estudar no melhor colégio da região. Grande oportunidade de descontos nas mensalidades, voltado para os que já estudam no colégio e novos alunos da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Essa é a sua chance. Não é concurso, basta comparecer ao colégio. Informações 3202-7136 ou www.colégio.unisanta.br. Colégio Santa Cecília, há 56 anos. A educação é nossa vida. Voltamos ao vivo com o debate entre os candidatos a presidente do Santos Futebol Clube. Neste bloco, o candidato continua perguntando para a candidata em ordem inversa à da segunda parte do primeiro bloco. Vamos conhecer as regras. Quarto bloco.
Candidato pergunta para candidato. A regra assegura que todos perguntarão, cuja ordem será inversa à da segunda parte do primeiro bloco, e responderão. O perguntador escolherá dentre as opções possíveis a quem fará a pergunta. Pergunta 1 minuto, resposta 1 minuto e meio, réplica 1 minuto e tréplica 45 segundos. Seguindo as regras pré-estabelecidas, portanto, quem fará a primeira pergunta é o candidato Nabil, o segundo candidato a perguntar será o candidato Modesto, o terceiro candidato a perguntar será o candidato Rueda e o quarto candidato a fazer a pergunta será o candidato Pérez. Portanto, primeiro candidato a fazer pergunta, candidato Nabil, para quem é a sua pergunta? O presidente Modesto. Por favor. Presidente, dentro dos últimos acontecimentos, a gente sabe que o quadro associativo de quando o senhor pegou o clube, tinham cerca de 55 mil sócios. O senhor está entregando o clube com cerca de 20 e tantos mil. Se pararmos para analisar nos últimos 12 meses, nos últimos 3 meses dos últimos 12 meses, de setembro, outubro e novembro de 2016, foram colocados 2.300 sócios, cerca de 2.300 sócios. Conseguiu colocar cerca de 10% do que existe hoje e 40% do que se perdeu. Eu queria que o senhor tentasse explicar para o associado, para o sócio, como é que o senhor conseguiu essa mágica, como é que o clube consegue fazer essa mágica. E uma outra pergunta, existem várias pessoas que me ligaram dizendo que foram cobradas para ser depositada na conta de uma empresa que é do seu sobrinho, chamada Sunny Valley. Queria que o senhor dissesse alguma coisa a respeito. 1 minuto e meio, candidato. Essa informação e essa denúncia, o senhor faça e diga quem foi e quem depositou. Agora, quanto à questão de entrada de sócio, candidato Nabil, é só o senhor acompanhar. Na gestão que o senhor apoiava, do Odílio, entraram 3 mil sócios no ano de 2014. No ano de 2016, entraram 8 mil. No ano de 2016, entraram 7.500. De maio a setembro, entraram 7 mil, mais 1.000 em outubro. Eu ainda não tenho fechamento de novembro de 17. Sócios que não votam, mas que entraram porque temos a recuperação do plano de benefícios do sócio. A mágica chama-se gestão. A mágica chama-se classificação para Libertadores. É sempre o aumento de sócio quando entra um título, quando entra uma projeção do time. O presidente Luiz Álvaro colocou 12 mil. Na gestão do Marcelo foi muito mais do que isso. Isso não é mágica, Nabil, é gestão. Gestão que o seu ex-presidente Odílio não tinha e por isso caiu o número de sócios. 1 minuto. Bom, primeiro que o presidente Laor fez muito bem o clube crescer na parte associativa. Muito pelo contrário da sua gestão, que fez diminuir. Para você crescer um quadro associativo, você tem que apresentar benefícios. Não existe nenhum tipo de benefício, como, por exemplo, jogar quartas de finais em campos que caibam os sócios. O sócio do Santos já não tem o direito ao voto à distância, que nos foi tirado. O sócio do Santos Futebol Clube não consegue ir às finais, semifinais e quartas de finais, porque vem jogar no estádio para 12 mil pessoas. Isso não pode acontecer. Isso só faz diminuir o quadro associativo. Então, tudo que você está falando, presidente, é mentira, não é verdade. E o sócio sabe disso. Isso não é, isso é número. E número é simples, é a única matemática exata. É a única ciência exata, desculpa. 45 segundos. Nabil, realmente a matemática é exata. Ciência exata. Na realidade, o sócio do Santos hoje não tem mais o inchaço que a antiga gestora de sócio, que administrava o cadastro fora do clube, fez. Realmente hoje nós não temos mais o inchaço, o cadastro mal feito que a sua gestão, a gestão que você apoiava, fez. Não há diminuição de sócio. Há o sócio real, o sócio verdadeiro,
o sócio com CPF, o sócio que efetivamente está dentro do clube, sem inchaço, sem mentira, porque a nossa gestão Tempo não tem esgotado, mentira. candidato. Muito obrigado. Próximo candidato, candidato Modesto, faz a pergunta agora para quem, candidato? Eu vou perguntar para o Nabil. Obrigado. E perguntar, Nabil, dessa sua colocação sobre o Santos S.A. Eu acho importante o Santos evoluir para ter uma S.A. Não é para o clube ser S.A. O clube vai continuar sempre sendo do sócio. Mas você, numa matéria para um blog da UOL, o blog do Perrone, você disse que seu grande sonho era ver o seu clube comprado por um empresário chinês ou americano. O meu sonho não é esse. O meu sonho de Santos grande, e aí me preocupa o candidato Pérez dizer que vai convidá-lo para gerir a SA, é que o Santos seja do associado. Eu não vendo o Santos. Você vende? Um minuto e meio. Não, presidente, o senhor não entendeu, então, a colocação no blog. O torcedor, com certeza, entendeu. E aquele que não entendeu, eu vou explicar agora. O Santos S.A. seria formado através de uma lei que deve ser aprovada nos próximos dias, em janeiro. O presidente deve sancionar essa lei, que chama a Lei 5082, apresentada por um deputado do Rio de Janeiro. Essa lei faz os clubes de futebol virarem SA. O Santos, como grande protagonista do futebol brasileiro e o maior do futebol brasileiro, o mais conhecido lá fora, tem que sair na frente de todos. Nós temos, sim, que fazer do Santos SA. Quando eu falei em vender o Santos Futebol Clube, eu falei no modelo do futebol europeu, e o melhor modelo do futebol europeu é o do Bayern de Munique, que vendeu para três empresas, as três As, que é a Audi, a Allianz e a Adidas, 8,5% para cada uma. Hoje o Bayern de Munique é uma das maiores potências do futebol europeu. Todos os grandes clubes europeus são SA, tirando Real Madrid e Barcelona, que é cunho político. A Catalunha, Banco Barcelona, Madrid, Banco Real Madrid. O restante é bancado por Mundo SA. O Santos nós vamos vender, sim, mas nunca mais 49%. Os sócios serão os donos. O Santos é de Tempo Santos, esgotado, de mais candidato. ninguém. Um minuto. Pois é, Nabil. Você disse, mas não disse. Você quer iludir, como você também quis iludir quando disse que o Santos ia jogar 100% dos seus jogos em São Paulo. Iludir, como você falou, que o Santos ia mandar jogos fora do estado de São Paulo. Você devia saber que o Regulamento Geral das Competições proíbe isso, Nabil. Para você gerir um clube de futebol, você precisa, no mínimo, conhecer as regras. A Lei Geral do Esporte, que ainda não tem numeração, é um anteprojeto de lei, propõe que os clubes possam ser SA. Estive debatendo isso com o deputado e com os demais presidentes no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito, nesta semana. É a realidade, Tempo esgotado, não é invenção. candidato. 45 segundos. Bom, primeiro que eu fiquei sabendo que o senhor esteve lá. Parabéns, porque eu acho importante se atualizar. Espero que o senhor tenha conseguido se atualizar, porque não é o que aparece no Santos nos últimos 3 anos, muito pelo contrário. Com relação ao jogar mandos fora, de novo, nós já conversamos ali atrás, de novo, isso tudo tem que ser discutido nas reuniões do Conselho Arbitral no começo de cada campeonato. É isso que tem que ser feito, nada mais além disso. Agora, com relação ao mando dos jogos 100% no Pacaembu, eu nunca falei isso. A Vila Belmiro é a nossa casa, sempre será a lendária Vila Belmiro e jogaremos na Vila Belmiro sim. Nós só precisamos mostrar o Santos para mais pessoas e trazer a torcida de volta. Esgotado. Obrigado, candidato. Próxima pergunta é do candidato Andrés Rueda, que tem que fazer a pergunta para o candidato Pérez. Pérez, desde que
a gente começou a conversar sobre uma união das oposições, você deixou bem claro que era a tua hora de ser candidato a presidente. Eu até respeito essa opinião, sem problema nenhum. Nas conversas, você sempre compactuou com o modelo de comitê de gestão, que estava errado, como funciona hoje, que deviam ter decisões colegiadas, que o poder no clube seria dividido. Pergunto para você, qual é a diferença entre o presidente e um membro do comitê de gestão? Ou a gente corre risco que depois de eleito, eventualmente eleito, a gente volte a ter um modelo presidencialista com uma pessoa com a caneta na mão mandando e o resto obedecendo? Pois é verdade. Eu sou contra a forma com que o comitê gestor trabalha atualmente e já trabalhou na outra gestão. Eu sou favorável que se tenha um regimento interno, que todas as reuniões sejam atadas, registradas, que elas sejam gravadas e sejam colocadas num portal da transparência. Nós vamos montar um portal da transparência onde o sócio tenha condições de acessar e saber tudo que está ocorrendo no clube. Os jogadores que são contratados, quem aprovou a contratação, qual foi a votação que teve no comitê gestor, né? Quem consignou o voto. Sou favorável de que isso ocorra no Santos Futebol Clube. E, se eleito for, assim funcionará. Teremos as melhores cabeças no comitê gestor. Vamos respeitar o estatuto do clube, em que dá o voto igualitário. O presidente tem o mesmo voto do que todos os integrantes do comitê gestor, também em relação ao vice-presidente. As nossas decisões serão colegiadas, com respeito, e é um respeito ao Santos Futebol Clube. Se no futuro mudarmos a forma de comitê gestor, é outra questão. Não estaremos desobedecendo aquilo que está escrito no Tempo estatuto. esgotado, candidato. Então, Pérez, você não respondeu exatamente o que eu te perguntei. Se você concorda com o comitê de gestão está errado, que deve realmente ser obedecido o estatuto e, na verdade, ter o poder de decidir os rumos do nosso clube, e o Santos, lembro que não tem presidente, na verdade, o Santos tem um presidente de um comitê de gestão. Você não respondeu se o presidente é igual a um membro do comitê de gestão, se o vice-presidente é igual ao membro do comitê de gestão. Se forem iguais, eu sinceramente, eu gostaria que você me explicasse porque esse afã de não querer abrir mão de ser o presidente, que isso tanto prejudicou a união das oposições. 45 segundos. Olha, isso não é verdade que você falou, Rueda, porque você fechou conosco um acordo, esse acordo foi fechado, Orlando Rolo, meu vice, abriria mãos e você viria como vice-presidente. Em momento nenhum você falou que eu não deveria ser o presidente. Eu disse a você o seguinte, eu sou o melhor preparado, conheço o clube por dentro e por fora e estou, mais do que nunca, um objetivo de vida para mudar esse Santos, para fazer as grandes mudanças que o Santos precisa. Não vou terceirizar aquilo que tem que ser feito. Isso não vou terceirizar. Então, o que eu disse para você, que naquela altura não era possível abrir mãos, e você aceitou um acordo. E depois, de um dia para outro, Obrigado, isso não candidato. aconteceu. O candidato Pérez pergunta agora para o candidato Rueda. Rueda, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que já fiz na última eleição, 2014, fiz até para o meu vice-presidente Orlando Rolo. Por que tanta divisão? Por que tanto ódio? Né? Porque o Santos precisa de união, o Santos precisa menos ódio e mais união. O que eu vejo, ainda hoje falamos de alguns, tivemos a oportunidade de falar de propostas. Na última foi terrível, o sócio reclamou. E eu perguntaria para você, o que fazer para juntar todos esses grupos? O Santos tem hoje 250 grupos. Eu gostaria de saber o que você vai fazer, que você pretende fazer para juntar tudo isso e fazer do Santos um único Santos. Bom, é
É público que eu busco a união de todos os grupos, não só da oposição, todos os grupos, inclusive a situação há praticamente um ano. Não foi possível, volto a repetir, que nunca ficou claro para nós as vaidades, algumas posições do tipo, não, na verdade, ninguém confia em ninguém. Quer dizer, todo mundo aceita se unir desde que seja o presidente. Tá? No fundo é isso, Pérez, te respondendo. Todo mundo acha bonito se unir, vamos nos unir, mas olha, desde que eu seja o comandante. E por isso que ficou inviabilizada qualquer tentativa de união entre os vários grupos políticos do Santos. Enquanto a grande dúvida é se isso tudo é vaidade ou esse interesse pelo poder que é estranho. Eu, como o Modesto colocou, na verdade, eu não me julgo como um novo, eu me julgo como alguém que não está inserido no dia a dia da política há tanto tempo como os meus concorrentes. Então, eu estranho essa ânsia do poder. Se for vaidade, simplesmente vaidade, faz parte. Agora, é estranho. Eu volto a falar, muito dinheiro investido para tomar conta, para o poder. Será que é isso que o pessoal quer? É realmente ajudar o clube? É estranho, no mínimo estranho. 1 minuto. Olha, se você está se dirigindo a mim para dizer que eu gastei muito dinheiro, eu abro para você as contas, você vai ver que os nossos conselheiros, nós fizemos vaquinha para fazer muito trabalho. Agora, não tenho culpa se eu tive competência de fazer uma campanha com dinheiro bem gasto. E é o que eu vou fazer no Santos, gastar bem. Quando gastar com cuidado, preservando os gastos. Então, se você disse isso para mim, eu lamento muito, mas nós não recebemos dinheiro de ninguém, nós não temos empresário de estimação e nem empresários estão financiando a minha campanha. Eu tenho um comitê gestor que também colaborou, que é o Urubatã Elou, da Braspress, ele pode te passar. Além do que o Rani Issa, que é presidente da Tecbond, e o Fábio Gaia, presidente, um dos sócios da Officer, são 3 pessoas que nos ajudaram. Então, minhas contas estão abertas para você ver se veio dinheiro de algum empresário. Isso, para mim, é uma calúnia e não aceito. Tempo esgotado. 45 segundos. Na verdade, a carapuça serviu. Não era dirigido isso para você, Pérez. Eu comentei que eu estranho, de forma geral, essa ânsia de todo mundo pelo poder, essa ânsia de ajudar o clube. Então, se você achou que era dirigida, reconsidere que não é isso. Te peço desculpas. Mas, não, sem problema. Agora, volto a repetir que você falou e não me deixou claro ainda. Se você acredita que o presidente é igual a um membro do comitê de gestor, se ele vai ter o mesmo poder, pergunto pela enésima vez, qual a diferença de ser presidente, vice, comitê gestor? Isso teria facilitado a união das oposições. E isso o senhor vai carregar nas costas se, infelizmente, a situação vencer. Obrigado, candidato. Termina aqui o 4º bloco desse debate entre os candidatos a presidente do Santos Futebol Clube. Nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco os candidatos fazem suas considerações finais. Não saia daí, até já. Realize seu sonho de estudar no melhor colégio da região. Grande oportunidade de descontos nas mensalidades, voltado para os que já estudam no colégio e novos alunos da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Essa é a sua chance. Não é concurso, basta comparecer ao colégio. Informações 3202-7136 ou www.colégio.unisanta.br. Colégio Santa Cecília, há 56 anos. A educação é nossa vida. Eu tenho um desafio para você. Sintonize sua TV no canal 52.1 e dá uma olhada na qualidade da imagem. Pois é, no canal HD da Santa Cecília TV, a imagem é perfeita. E o melhor de tudo, não precisa pagar nada para assistir a maior programação da sua TV em alta definição, com imagem e som que você merece. Sintonize agora, 52.1 HD.
Eleições Santos Futebol Clube 2017. Neste sábado, a Santa Cecília TV vai mostrar todos os detalhes da eleição do Santos, direto da Vila Belmiro. Entradas ao vivo durante toda a programação e você acompanha aqui, em primeira mão, os resultados voto a voto até o final da apuração. Acompanhe as eleições do Santos Futebol Clube na Santa Cecília TV, sábado. Apoio Maxins Restaurante e Pizzaria, 3234-4405, Universidade Santa Cecília e Vila de Pompeia, a Casa dos Pizzaiolos. Programação regional e seu anúncio. Uma dupla de sucesso. Anuncie na Santa Cecília TV. Ligue 3202-7107. Você é forte e está na hora de mostrar que você pode tudo, que o mundo está preparado para você, que os amigos, que a família se orgulham de você. Chegou o seu tempo de voar mais alto. Vá em frente, tenha foco e determinação. Não fuja dos desafios, pois são eles que te levarão ao sucesso. Supere. Deixe a Unisanta inspirar você. Orgulho de ser do Santa. Até 20 de dezembro, os canais analógicos sairão do ar gradativamente. Fique alerta. A qualquer momento, sua TV vai ficar sem os canais analógicos e você vai ter que sintonizar novamente a sua TV para buscar os canais digitais. Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com o nosso departamento técnico pelo telefone 3202-7179. Até 20 de dezembro, a Santa Cecília TV vai para o canal digital 52.1 em definitivo. Santa Cecília TV em HD, melhor qualidade sem pagar nada para assistir. Conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só de diploma. Você precisa de uma formação diferenciada. Por isso, não perca tempo. Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília e ganhe 25% de desconto na mensalidade. Cursos presenciais e à distância, com excelentes avaliações do MEC. Faça acontecer. Faça Unisanta. Voltamos para a última parte desse debate entre os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Neste bloco, em ordem inversa à das considerações iniciais, os 4 candidatos fazem suas considerações finais. Vamos às regras. O debate terminará com a última consideração de cada candidato. Valerá a ordem invertida da primeira parte do primeiro bloco, ou seja, o último a falar do primeiro bloco abrirá as considerações finais. Tempo de cada candidato, 2 minutos. Primeiro candidato a fazer suas considerações finais, candidato Nabil Cazandá. Bom, eu queria agradecer à emissora, ao Marcelo, ao Marcelinho, pela abertura que vocês deram aqui para nós, para todo santista. Agradecer ao meu vice-presidente Fábio Pierre por essa caminhada toda que a gente vem carregando, a minha mulher e minhas 2 filhas que tiveram essa paciência toda, a gente sabe todo o sufoco que foi. Lembrando ao associado que nós somos a verdadeira oposição. Nós não participamos em nenhum momento da gestão atual. Por isso, eu peço a vocês que confiem em nós. Nós temos um grupo de notáveis, tanto em São Paulo quanto em Santos. Aqui em Santos nós temos Fred Abdala, Gustavo, Geraldo Pierotti, João Maria Menano, temos André de Fázio. Em São Paulo nós temos Walter Schalka, temos Celso Loduc, enfim. Nós temos a melhor equipe que fará as coisas saírem do papel. Nós teremos um trabalho árduo, porque pegaremos um clube, como bem disse aqui, com $500 milhão de dívidas e faremos ele sair dessa dormência que ele anda nos últimos anos. Então eu peço a você, sócio, que compareça no dia 9. E também aviso a esse pessoal da urna 9 e 10 e 5 em São Paulo, que caso compareça e seja comprovado a falsificação da sua identidade ou da sua associação, o Ministério Público o levará e tomará as devidas providências contra vocês.
Você não é o santista, você não torce para o Santos e você não tem que comparecer às urnas no sábado. Nós não precisamos de vocês. Vocês têm que ficar bem longe. Chapa 2, esse é o Santos que queremos. Obrigado a todos. Obrigado, candidato. Considerações finais do candidato André Azueta. Primeiro, agradecer à TV Santa Cecília, que ela faz um bem enorme ao Santos, abrindo esse espaço. Segundo, no começo, todos os candidatos falaram, vamos hoje aproveitar para discutir ideias, os planos de trabalho. E, de novo, eu falo para você, sócio, que é o verdadeiro dono do clube. As ideias, os planos, se repetem a gestões. De novo, se falou do sócio-rei, que tem que ser melhorado, se falou da Vila, até que se falou pouco, Vila, Pacaembu, sempre a mesma coisa. Lembra você, sócio, dono do clube, que aqui não estão 4 políticos. O que está sendo feito é uma análise de currículo para vocês escolherem quem vão querer que tome conta do clube, que é de vocês. Então vocês têm que analisar o comportamento de cada candidato, o seu passado, os projetos e confiar que o melhor candidato, aquele que não vai, mais uma vez, lhe encher de promessas, em vez disso ele tem um comprometimento de fazer o que o clube precisa, está na Chapa 3. A gente está preparado quanto à gestão do clube, de maneira, a nossa experiência nos credencia a isso. Não somos políticos de carteirinha, não somos os velhos dinossauros que tantas promessas fizeram e não executaram absolutamente nada. Ter o direito, sócio, dia 9, escolher o melhor candidato para gerir a tua empresa. A responsabilidade é sua e pense bem, analise bem e um alerta, o voto é secreto. Independente de qualquer benesse, na hora de votar, Chapa 3 é a sua melhor opção. Considerações finais do candidato José Carlos Pérez. Queria fazer um recado para o sócio do Santos. Chegou a hora de mudar. O Santos precisa mudar para valer. Há grandes mudanças. Eu fiz questão, sim, de ser o cabeça, apesar que meus colegas de outras chapas, que estão comigo, de outra chapa, não, de outros grupos, me escolheram, porque sabem que eu sou capaz. Eu prometi para o Santos que eu ia trazer esses 6 títulos brasileiros perdidos, que era a Taça Brasil e um Roberto Gomes Pedrosa, e eu fui lá e trouxe. Eu trouxe com o dinheiro do meu bolso, mas eu trouxe para o clube. E hoje você pode gritar que é octacampeão brasileiro. Sou o mais bem preparado, as pesquisas sérias indicam que eu estou ali parelho com o Modesto, e sou o único que posso tirar o Modesto do poder. Então eu peço o seu voto, e eu estou dando 3 anos da minha vida imbuído de fazer a melhor gestão que você possa imaginar, porque sou o único que conheço o Santos por dentro e conheço o Santos por fora. Consigo transitar em todas as federações, confederações, etc. Eu sei que para ser presidente do Santos precisa ser político, sim. Precisa falar com todos. Eu tenho 4 vagas no CG que faria questão aqui, público, não é promessa, é compromisso, de trazer as melhores cabeças para o Santos Futebol Clube independente. Independente de que chapa ou de grupo que ele seja. O importante é ser santista e querer mudar o Santos. E para mudar o Santos, só com união. O Santos não é uma ilha, que para chegar lá, você tem que ir de barquinho, o barquinho do rei. Vamos quebrar essa estrutura, vamos criar pontes, todo mundo pode trazer negócio para o Santos. Vote Chapa 1 e José Carlos Pérez, Chapa 1, Orlando Rolo. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Considerações finais do candidato Modesto Roma Júnior. Nós talvez não tenhamos feito nada. Fizemos o pagamento da herança maldita que recebemos. 70 milhões de dívidas trabalhistas nós pagamos. Pagamos. Dívidas comerciais, mais 70 milhões. Doem,
Nós já pagamos 50 milhões. 50 milhões de reais, dinheiro que já foi pago. Ainda falta pagar 10 milhões de euros, 30 e poucos milhões. Mas está acertado para pagar 18 e 19. Não deve 500 milhões, não, navio. Você não sabe nem ler balanço. Como é que você quer gerir o clube? É só ler a auditoria, está publicada no site. Perceba que nós fizemos sim. Perceba que nós temos história sim. Conhecer por dentro. Ninguém conhece melhor o Santos do que eu, Pérez. São 58 anos de sócio do Santos Futebol Clube. Trabalho real. Não é usurpar o trabalho do Ari Fernandes Leal e dizer que fez ganhou os 6 campeonatos. Quem ganhou, quem fez, quem trabalhou, foi Ari Fernandes Leal. E você só foi remunerado para fazer o término, porque o Ari morreu. Respeite a memória. Gente, chapa 4, não tenha dúvida. O Santos precisa continuar gigante, o Santos precisa continuar crescendo. Obrigado, candidato. Doutor Marcelo Henrique, gostaria de fazer alguma colocação, doutor Marcelo? Não tenho colocação nenhuma para fazer. Não, então... Usurpador não é? Usurpador não é? Isso é uma ofensa. Eu quero mostrar para ele que ele está errado. Então o senhor peça um direito de resposta ao mediador nos termos da regra do debate. Isso. O candidato Pérez está fazendo uma solicitação de direito de resposta. Ele precisa explicar o motivo pelo qual... Sobre que alegação, candidato? Sobre a alegação que ele disse que o Ari Leal fez alguma coisa que ele não fez. O Ari Leal trabalhou o título continental junto à Conmebol e não a unificação dos títulos brasileiros. Sim. Fica concedido o prazo de 30 segundos para o candidato fazer o esclarecimento. Por favor, 30 segundos, candidato. Amigo sócio, você vê como as pessoas tratam a história. Essa unificação dos títulos brasileiros, eu tenho a correspondência, um elogio do Ari Leal, dizendo que ele tinha feito a legitimidade do título intercontinental do Santos, junto à Conmebol, e quem fez a unificação desde o início fui eu. Não ganhei um centavo do Santos de ninguém. Eu botei dinheiro do meu bolso. Obrigado, e fiz. Candidato. Muito obrigado. E assim o Sistema Santa Cecília de Comunicação encerra este encontro com os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube, certos de que contribuímos para a discussão das grandes questões do clube e ajudamos os sócios na difícil tarefa de escolher os destinos do Alvinegro. Quero agradecer aos mais de 100 mil internautas que acompanharam nossa transmissão pela nossa fanpage no santaportal.com.br. Nosso trabalho não termina aqui. No sábado, dia da eleição, estaremos ao vivo durante todo o dia, trazendo em primeira mão as informações mais importantes para os sócios e os torcedores. Agradeço mais uma vez a presença de todos os candidatos e também, principalmente, a sua audiência telespectador da Santa Cecília TV. Uma boa noite a todos.